Estava completando 40 anos desde que o povo de Israel saiu do Egito rumo à terra de Canaã. Às margens do rio Jordão, por volta do ano 1406 a.C., os descendentes daqueles que saíram do Egito estavam aguardando atravessar o rio e entrar na terra prometida. Mas o grande líder, o poderoso líder Moisés, faleceu. Quem haveria de dar continuidade em todo esse processo? Deus diz a Moisés: separa Josué para te substituir. O Josué, filho de Num. Aquela família toda projetou seus sonhos em um homem, um filho chamado Josué. Quem era Josué para poder substituir um líder tão poderoso quanto Moisés? Repousava agora sobre os seus ombros uma imensa tarefa. Como você e eu, que muitas vezes somos marcados pelo medo, pelo temor, vai dar certo, sou capaz, sou competente, Moisés não era diferente. E diante do medo dele, Deus se apresenta. A lição de hoje vai falar sobre esta experiência, este encontro de Deus com Josué. E o porquê Josué se torna o sucessor de Moisés. Na lição de hoje, vamos ver qual é o DNA do novo Moisés. E vamos falar de 7 características que capacitaram Josué para substituir o grande líder Moisés, se tornando o segundo Moisés. Não saia daí, vamos conversar daqui a pouco. Hoje é domingo, 28 de setembro de 2025. Sol por aqui, já raiando, um dia muito lindo, céu azul, pássaros cantando. E para mim é um privilégio estar com você. Não deixa de curtir aí este vídeo, compartilhar com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever para que a gente possa crescer nesta missão de propagar a palavra de Deus. Não se esqueça que aqui é o canal do Mapa do Dia. Cada dia você abre a Bíblia através da lição da Escola Sabatina e encontra aquilo que Deus tem projetado para você. Bom, o texto básico para estudo hoje de manhã, tem vários textos aqui na lição, mas eu preferi ficar com Josué 1, de 1 a 9. Não vai dar tempo para ler todo o texto, mas especificamente aqui nos versos 8 e 9, que diz assim, o verso 6 em diante fica bom. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Eu fico pensando nesse momento que Josué ouve a voz de Deus. Quão emocionante deve ter sido para ele, que ficava sempre acompanhando Moisés de perto, lá no monte, lá na tenda do encontro, ficava sempre do lado de fora. E agora o próprio Deus fala com ele. Repete o nome de Moisés 7 vezes, e o dele apenas 4 vezes. E isso gera em Josué o sentimento de que agora
ele tem que se esforçar para repetir tudo que Moisés fez. Que missão difícil, que tarefa complicada. Mas Josué está receoso, está com medo. Naturalmente, era Josué e Caleb eram os únicos dois que tinham saído do Egito e não morreram no deserto. E agora, esses dois líderes, especificamente Josué, está com uma missão, talvez uma das mais difíceis que alguém possa ter. Diante dele está a nova geração. E o que fazer com a nova geração? Com novos olhares, novos pensamentos, nova maneira de agir, de pensar e de ver as coisas. Então Deus diz para ele: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso. É como que dizendo: não temas, não tenha medo, eu estou contigo. Eu fui com Moisés, agora vou ser do mesmo jeito contigo. E diante de tudo isso aqui, eu fico pensando, o que credencia Josué para assumir uma tarefa tão grandiosa? E a lição de hoje traz o DNA. E sobre isso eu quero falar para você hoje. Josué substitui Moisés porque ele reúne 7 qualidades, 7 características poderosas de quem quer ser um líder de sucesso. Não saia daí porque cada uma das 7 é preciosa. Eu não vou me demorar tanto para não tomar muito tempo, mas vou falar de maneira bem resumida sobre cada uma delas. A primeira característica, Josué tinha intimidade com Deus. Êxodo 33, 11. Josué era servo que permanecia na tenda da congregação quando Moisés saía mostrando desejos da presença de Deus. Então isso revela que dentro do coração de Josué ardia o desejo de estar na presença do Senhor, e ele tinha uma vida de comunhão com o Senhor. Êxodo 33, 11 e Deuteronômio 34, 10 vão retratar isso de maneira clara. Segunda qualidade, a fidelidade e confiança nas promessas de Deus. Números 14, 6 a 9, 30 e 38, juntamente com Caleb, Josué acreditou que Deus poderia dar a terra de Canaã ao povo quando os demais olharam e viram só gigantes. Assim como Moisés, ele confiava no poder de Deus em qualquer circunstância que viesse pela frente. Terceira qualidade, obediência e espírito diferente. Números 32, verso 12. Josué tinha outro espírito e seguiu-o plenamente ao Senhor. Ele se destacava por coração obediente, característica essencial que havia também em Moisés. Números 12, verso 7. Quarta marca, quarta qualidade, capacitação pelo Espírito Santo. Números 27, 18, Deuteronômio 34, 9. José foi cheio do Espírito Santo e o Espírito de sabedoria, mediante a imposição das mãos do próprio Moisés, que o separa para ser o seu sucessor. Assim como Moisés foi chamado e capacitado, Josué também não dependia de si, mas ele dependia do Espírito Santo de Deus. E assim deve ser você e eu. O Espírito Santo é que deve guiar a nossa vida e as nossas escolhas. Quinta qualidade, vocação divina e confirmação pública. Estamos falando de 7 qualidades, não saia daí, daqui a pouco vamos chegar à 7ª. A vocação divina e confirmação pública é a quinta. Deuteronômio 1, 38 e 31, 23. Josué foi escolhido e comissionado por Deus, diretamente por Deus. Ele não dependeu de voto de nenhum homem para ser o sucessor de Moisés. Foi Deus que disse para Moisés: Josué vai ser seu sucessor.
Que privilégio, né? A continuidade do plano divino. Como Moisés, ele não assumiu vontade própria. Josué, ele também não. Se Deus quer, eis-me aqui. Sexta característica, ele foi servo antes de ser líder. Todos os textos de Josué 1, ele é chamado de auxiliar de Moisés. Antes de liderar, ele aprendeu a servir. Essa trajetória reflete o mesmo princípio de Moisés, que serviu a Deus e serviu ao povo antes de assumir a liderança total. E a sétima e última característica, não menos importante que as demais, coragem e perseverança. Josué 1, 6 a 8. Deus ordena a Josué 3 vezes ser forte e corajoso. E você acha que ele obedeceu a Deus ou não? Claro que sim. Ele foi um homem forte e um homem corajoso. Sua coragem vinha da certeza de que Deus era o verdadeiro líder, assim como acontecia com Moisés. Que conclusão podemos chegar sobre esse DNA do sucessor de Moisés, do novo Moisés? As 7 qualidades desse líder extraordinário que foi escolhido. Eu chego à seguinte conclusão: a história de Josué mostra que Deus nunca deixa o seu povo sem direção. Assim como Moisés foi levantado para conduzir o povo para fora do Egito, Josué foi levantado para colocar o povo dentro de Canaã. Cada etapa, seja na tenda da congregação, seja diante dos gigantes de Canaã, Josué demonstrou intimidade e confiança em Deus, nas promessas de Deus. Ele sempre foi obediente, corajoso e dependente do Espírito Santo do Senhor. O segredo da sua liderança não estava na sua própria força, mas em permanecer rendido a Deus e obediente ao chamado dele. Hoje, Deus continua procurando líderes para que deem sequência ao seu ministério através da sua igreja. A voz de Deus é a mesma para você que está assumindo liderança ou que está sendo desafiado. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajosa. Qual é o chamado que Deus tem para você hoje? Qual a sua resposta divina? Que você seja o terceiro Moisés. Que você seja o quarto Moisés. Que você seja a nova geração para levar o Evangelho até a volta de Jesus. Vamos orar? Pai, nos dá essa alegria de ter as qualidades espirituais. Seja conosco. Nos dá esse espírito de humildade, de dependência e de confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?